Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como o clã Bolsonaro tenta minar qualquer exponente, qualquer nome que eles veem que possa sim ter protagonismo político. Por que que eu trago esse tema? Porque Jair Bolsonaro deu uma entrevista num canal de direita, né, na Rádio Auriverde, hoje, em que ele fala nas entrelinhas, sem dar nome à pessoa, né, que ele diz o seguinte, que está cheio de jovenzinhos aí, né, pessoas de pouca idade que querem se aventurar, que querem estar na lacração e que acham que já podem estar dando voos mais altos. Chamou o Nicolas de lacrador. Caralho, o maluco é bravo. Chamou o Nicolas de lacrador. Só não teve coragem de falar que é do Nicolas que ele estava falando, mas por óbvio, quando ele diz que essa pessoa de meia idade, mais inteligente do que ele, Bolsonaro, e é verdade, Nicolas é extremamente inteligente, então Bolsonaro diz que essa pessoa de meia idade mais inteligente do que ele, Bolsonaro, que essa pessoa tem, né, milhões de visualização e porque tem esse alcance, aí essa pessoa acha que já está apto para alcançar voos maiores. Aí, a priori, quem vê isso fala, não tem nada demais no que Bolsonaro falou, até porque é verdade, Nicolas só tem 28 anos, então, tipo, Bolsonaro fez uma crítica até assertiva. Mas não, vamos entender o modus operandi do clã Bolsonaro, né, da família Bolsonaro, e vamos entender como que Nicolas está se posicionando nesse xadrez político. E por que não só Bolsonaro, como Carlos Bolsonaro tem mirado no Nicolas. Muito embora Nicolas continua prestando continência ao capitão e dizendo que ele deve obediência ao capitão. Então vamos lá. O deputado federal do PL Minas Gerais, o Eris Bendini, ele está com uma PEC que diz o seguinte, olha, vamos reduzir a idade mínima para ser senador e para ser presidente. Atualmente, você que é seguidor aqui do meu canal ou inscrito do meu canal, você sabe perfeitamente que a idade mínima para se concorrer ao Senado Federal ou ao Palácio do Planalto é de 35 anos. Presta atenção nesse número. Só que o Bendini está falando que, olha, vamos reduzir, vamos colocar essa idade mínima para 30. Está na fase do quê? De recolhimento de assinaturas. Todavia, Nicolas tem apoiado esse projeto porque Nicolas tem 28 anos, mas até maio de 2026 ele terá os 30 anos, que lhe permitiria, inclusive, se candidatar tanto ao Senado Federal quanto à presidência da República. Vocês entenderam? Então, Bolsonaro, quando ele fala isso de gente de meia idade que pretende alcançar voos muito altos, ele tenta, por óbvio, minar Nicolas e protagonismo do Nicolas, que a gente não pode negar que o Nicolas tem protagonismo dentro da política brasileira e ainda mais por ser muito jovem, só 28 anos, até porque Nicolas, eu repito, é inteligente. Ele sabe utilizar, ele sabe da linguagem das redes sociais, ele sabe muito bem capitalizar e se comunicar com a massa, com os apoiadores dele. Então, Bolsonaro, entendendo isso, como eles entenderam também esse protagonismo, essa pujança no Pablo Marçal, eles fazem esse contra-ataque. Hoje, a gente viu o Eduardo atacando o Pablo por conta da canalice do Pablo, que
colocou como se ele tivesse se encontrado com o Trump agora na posse, e você soube aqui no meu canal em primeira mão, antes da grande mídia ventilar, que eu levantei aqui o questionamento daquele vídeo não ser exatamente ou não ter sido gravado agora na posse do Trump. Bom, Eduardo Bolsonaro aproveitou para atacar Pablo, trazendo a questão do interesse do Pablo ser presidente nesse momento, que o assunto não tinha nada a ver com isso, exatamente porque eles não querem ter nenhum adversário à altura. É isso que eles fazem. Eles descartam aliados, as pessoas se tornam comunistas no tempo e no bel prazer deles. Inclusive, provavelmente, até as eleições de 2026, Nicolas Ferreira e Pablo Marçal, a depender de como eles conseguirem manter o protagonismo, serão considerados pelo clã Bolsonaro e pelos bolsonaristas, que são repetidores das informações do clã, serão considerados comunistas, serão considerados traidores, assim como o Salles foi, assim como a Joyce, os próprios irmãos Weintraub, enfim, é assim o modus operandi do bolsonarismo. Então, entendendo o protagonismo do Nicolas, Bolsonaro tenta minar desde agora e dizendo, se colocando como o único nome da direita para 2026, mesmo sabendo que ele está inelegível, que a chance é quase zero de ele reverter essa inelegibilidade, ainda que ele fale que Trump possa ajudá-lo, a soberania do Brasil é inviolável, Trump não terá muito o que fazer. Já falei para vocês aqui, o máximo que Trump pode articular é junto com Elon Musk, Zuckerberg e esses gigantes ou CEOs de gigante da tecnologia, fazer um apagão global das redes de internet ou fazer o que está se ventilando lá nos Estados Unidos, que muitas contas estão seguindo tanto Trump quanto o vice dele, o Vance, que é o que as plataformas estão fazendo com que usuários sigam essas duas contas, do Trump e do Vance. Ou seja, não há muito a nível judicial que Bolsonaro possa operar, que Trump possa operar para resolver alguma questão do Bolsonaro aqui no nosso querido Brasil. Mas aí, Nicolas Ferreira no páreo, você pode estar se questionando, mas e Nicolas Ferreira no páreo, já que Bolsonaro não vai ser candidato, por que Bolsonaro precisa minar Nicolas, já que Nicolas sempre foi aliado de primeira hora? Porque a intenção de Bolsonaro é manter o sobrenome dele no poder. Vocês sabem, porque eu trouxe também aqui para vocês, de que a ideia de Bolsonaro é fazer uma chapa com algum outro Bolsonaro, ou Flávio ou Eduardo. Essa é a pretensão de Bolsonaro, porque a lei eleitoral permite, que sempre tem essas brechas, a lei eleitoral permite que até a candidatura ser impugnada por efetiva inelegibilidade, ele faça uma pré-campanha, por exemplo, não é mesmo? Até depois o vice dele da chapa virar a cabeça da chapa, ele já atrelou muita coisa à imagem dele, ao filho dele. Então, ele não quer dividir o protagonismo da família dele, do filho dele, com o Nicolas, porque ele sabe que Nicolas tem chances reais de enfrentar a família Bolsonaro, se Nicolas assim quiser, e ele sabe que Nicolas sabe conversar com essa galera. Carlos sabe muito bem, porque Carlos que começou com essa coisa digital lá atrás, 2017, 2018, só que Nicolas aprendeu, aperfeiçoou a comunicação digital, e eles não aceitam protagonismo de ninguém. Eles que dão as cartas. É por isso que todas as vezes que você vê Kim Paim, esses blogs,
aliados do bolsonarismo, principalmente gente que nem no Brasil vive, né, que tá fora, outside Brasil, e começa a manipular a informação, já começar a atacar Nicolas, você entende que é algo orquestrado e coordenado por algum interesse do bolsonarismo ou da família Bolsonaro. Kim Paim já começou como metralhadora por Nicolas, direto para Nicolas, porque Bolsonaro e a família, eles não aceitam ninguém ter esse protagonismo. E esse vídeo do Nicolas, claro, junto com o PL, o marqueteiro Duda Lima, deu muito mais visibilidade para o Nicolas, porque muita gente que não sabia nem quem era Nicolas ficou sabendo. Nicolas já era famigerado no Brasil, né? Ele já era famoso, mas muita gente o conheceu. Eles não contaram com isso. Contaram juntamente com o PL, usando o Nicolas, a inteligência, o carisma e a habilidade que ele tem na oratória e também de conexão com o público, para dizer, não dizendo que o Pix seria taxado, só que não calcularam o que poderia isso dar, não combinaram com os russos. E isso tornou Nicolas muito maior. E, claro, preocupa a família Bolsonaro, porque muita gente que é de direita não quer a família Bolsonaro pelos vários acordos e costuras que fizeram e fazem dentro da política. Falam que são anti-establishment, anti-sistema, mas eles são o sistema. Tanto assim é que o Alcolumbre vai voltar como presidente do Congresso Nacional. E, pasmem, com a união, com o apoio do PT e do PL. Imagina você, PT e PL que ficam discutindo bem contra o mal, que ficam brigando com narrativas religiosas e progressistas para poder te enganar, te manipular, estão juntos, de mãos dadas para elegerem o Alcolumbre, que já foi no outro biênio, né, presidente do Senado, e vai voltar porque o próprio Bolsonaro e a família dele estão apoiando. Ou seja, eles enganam os já enganados. Só isso que eles enganam. E sabem que Nicolas tem essa capilaridade, então eles fazem o quê? Tentam minar Nicolas para falar assim, olha, na verdade ele é jovem, mas Bolsonaro não é a lei? Nós temos um dispositivo legal, nós temos um ordenamento jurídico. Se conseguir que diminua essa idade para ser senador ou presidente, Nicolas fica completamente desimpedido para ele se candidatar para o Senado ou para a presidência. Ele fica desimpedido. Ainda que ele não fizesse aniversário em maio de 2026, que ele não fizesse 30 anos em maio de 2026, se ele fizesse, por exemplo, vamos supor, 2027 em janeiro, a própria lei daria uma brecha até a posse para ele ter aquela idade. Mas ele nem vai precisar de nenhuma manobra jurídica, porque ele terá em outubro 30 anos. Não é verdade? Que ele tá com 28, vai fazer agora em maio 29 e maio que vem 30. É claro que isso preocupa Bolsonaro. É claro, porque mexe com os cálculos políticos e eleitoreiros que a família Bolsonaro tem feito, porque ele quer fazer o que? Um sucessor. Se não for ele, ou Flávio ou Eduardo, tá muito mais direcionado para Eduardo, porque talvez a Michelle vá sair senadora por Brasília ou por estado que ela escolher, não duvido que ela vença escolher São Paulo, Rio e por aí vai. Todavia, a intenção de Bolsonaro é manter o nome Bolsonaro no Executivo Nacional. Por isso, Nicolas se torna uma peça que está desconfortante nesse jogo de xadrez que eles estão preparando, porque eles acham que só eles jogam, que as peças eles que movem, eles que tiram, eles que colocam, e não é bem assim, porque Nicolas foi muito bem treinado pelo bolsonarismo, e inclusive eu não duvido que claro que agora ele vai falar que ele não tem pretensões de
sair para senador ou para presidência, que ele quer ser governador. Mas eu não duvido que os próprios presidentes dos partidos, que hoje Nicolas está no PL, que a gente sabe, Valdemar que dá as cartas aí com articulação com Bolsonaro, talvez Valdemar não vá se indispor com Bolsonaro por conta de Nicolas, ou vá. Porque a gente sabe que também Valdemar Costa Neto, ele é muito pragmático. Mas eu não duvido que Nicolas, por exemplo, busque outra sigla para se candidatar ao Senado, como, por exemplo, o PP. Eu não duvido que Ciro Nogueira, sabe, faça um movimento nisso, ou o PSD do Kassab. Porque nós temos esses raposas na política e eles sabem que Nicolas tem uma pujança, agora é aguardar, porque essa galera faz esse movimento. A gente viu com Derite. Derite está se inventando que ele vai voltar, ele vai pro PP, né? Porque ele era dos republicanos e por cálculos políticos ele se filiou ao PL, mas agora Ciro Nogueira tá falando que Derite talvez volte pro PP, porque para sair pro Senado ou até para o governo do estado de São Paulo, se Tarcísio for, por exemplo, para o Palácio do Planalto. Por quê? Política, é habilidade. O que eles combinam ontem, hoje já perde validade, por aí vai, eles vão ajustando. Agora resta saber quais serão os próximos passos de Bolsonaro, do Carlos, com relação a Nicolas Ferreira especificamente. A gente viu aí atirando no Nicolas e também no Marçal. Só que Nicolas tem muito mais, na minha opinião, capilaridade do que Marçal. Eu acho que pega contra Marçal muito mais coisas e beneficiam muitas mais coisas em e a favor do Nicolas. E Nicolas sabe falar com a galera jovem, é carismático, é inteligente, é eloquente. Então eu sei que com certeza Bolsonaro e seu clã, eles não são idiotas e sabem que sim, Nicolas é páreo duro a nível nacional, inclusive que esse vídeo colocou Nicolas, né, na ribalta. Aí lhes resta fazer o que fazem de melhor, que é tentar tirar protagonismo de quem eventualmente pode ter mais protagonismo do que os Bolsonaros e tentar fazer assassinatos de reputação. E para concluir, não me surpreenderia se do nada a gente começar a ver nas redes sociais ataques orquestrados por vários bolsonaristas e a galera da patotinha contra Nicolas Ferreira. Eu não duvido, porque é assim que eles tentam destruir o adversário. Não é no argumento, é fazendo assassinato de reputação com mentiras, com narrativas fantasiosas e falaciosas para só aniquilar o adversário. Você já sabe, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo.